Olá, para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica semanal. Vamos falar da semana do dia 4 ao dia 10 de maio. E, gente, foi só a semana passada que foi legal. Essa já vem de novo com uma certa oscilação. Apesar de não ter um clima super tenso, uma certa instabilidade no movimento diário é presente. Temos 2 dias sem aspecto nenhum. O domingo com só um movimento, mas ele vai seguindo aí com a Lua sem estar fora de curso. E vamos ter 2 momentos de Mercúrio aqui que são importantes durante essa semana. Mas já estamos nos aproximando aí do ingresso de Saturno no signo de Áries, né? Então, estou preparando o vídeo aqui para vocês, fiquem atentos aí no canal. Então, você que acompanha sempre os vídeos aqui semanalmente ou diariamente e não for inscrito no canal, aproveita esse momento para se inscrever. Aproveita também para curtir o vídeo, deixar o seu comentário. E mesmo que você não tenha nada para dizer, não tiver nenhuma dúvida, deixa aí para mim, uma figurinha e também me ajuda bastante. A gente vai com calma aqui, tá? Sempre quem tá na sintonia chega aqui no canal para a gente estudar astrologia clássica. A astrologia clássica tradicional, ela não é exatamente muito popular, né? Ela é mais cheia de regras e tal, e foge um pouquinho dessa visão mais solta, né? Que a gente tem um pouquinho da astrologia moderna. Então, não são todos que gostam, mas todos são muito bem-vindos aqui. E eu penso que sempre quem está na sintonia chega, né? Quando você pesquisa ali, me encontra fácil no canal e chega aqui no canal para acompanhar aí a visão mais tradicional, mais clássica da astrologia. E o importante também dessas reflexões é a utilização da astrologia para um contexto cotidiano, pensando nos fatores da vida mesmo, né? Do agente ser humano conduzindo a vida e aproveitando os recursos da astrologia para obter resultados bons, evitar problemas, que eu acho muito interessante enquanto seres humanos viventes aqui no mundo, e a gente não fica só preso às questões maiores de contexto mais geopolítico ou de natureza, né? E vamos trazendo a astrologia para o nosso controle, né? Para a nossa utilização cotidiana também, que é bem importante, né? Porque o mundo é feito de pessoas, né? Então a gente vai tanto evoluindo, aprendendo conforme vive, né? Isso que eu acho importante. Se você gosta da visão mais prática da astrologia tradicional, temos seção de membros. Você pode se tornar um membro do canal. Ali é sempre visão técnica, conforme eu vou traduzindo também os clássicos da astrologia para o português, eu estou trazendo os recursos aqui para vocês. Quem é membro aí está aproveitando, então, alguns conhecimentos das traduções. E também temos a plataforma EAD Concursos. É aprenderastrologia.com.br, pega o seu cupom para começar os seus estudos de astrologia tradicional, astrologia clássica. Bom, vamos então ao que interessa. Iniciaremos a semana com a Lua no signo de Leão. O primeiro aspecto da Lua é a quadratura com o Sol, marcando a fase crescente. A Lua está aumentando a sua visibilidade no céu. E essa quadratura, ela beneficia como se os luminares estivessem se auxiliando, né, em algum problema. Porque o Sol está aqui num ponto onde a Lua tem a exaltação e a Lua está num ponto onde o Sol tem domicílio. No entanto, é uma quadratura de signos fixos que representa uma certa rigidez, rispidez, uma coisa mais dura. Então, a gente amanhece no domingo com uma certa dureza no ar, assim, um clima um pouco ríspido, que não é bom para as atividades que dependam de versatilidade, para conversas conciliatórias, por exemplo, para fechar um negócio, ou mesmo se você tiver alguma posição de liderança, tem que ter cautela, né? Porque tem aí bastante rispidez presente no ar, né? Bom, os luminares se auxiliam, mas se auxiliam na superação da adversidade da quadratura. Por isso, se você tiver algum plano muito arriscado aí para o domingo de manhã, precisa ter cautela. Eu recomendaria você marcar em outro momento, tá? Porque ele é propenso às coisas darem bastante trabalho. Pela recepção mútua que existe entre os luminares, a gente pode até dizer que você alcança o que é esperado alcançar, chega ao objetivo, mas a duras custas, né? Porque é uma configuração bastante rígida. Então, principalmente para quem tem objetivos muito definidos para o domingo, pode sentir um pouquinho mais desse fator, dessa dificuldade, tá? Então, cautela. E depois, gente, a Lua não está fora de curso, ela vai se aproximando de um trígono a Mercúrio, esse que já está aparecendo aqui, no aumento da influência da Lua em Leão como Mercúrio em Áries. Mas esse momento perfeito, ele vai ser na viradinha, na madrugada da segunda-feira, exatamente 00h14. Então, aparece aqui, já vai acontecer enquanto eles estiverem em 21 graus
e 25 minutos e 26 minutos. Agora, a gente vai sentindo ao longo do domingo, depois da quadratura entre Lua e Sol, essa influência do trígono aumentando. O trígono é bom, então o domingo ele vai ter uma mudança de clima do período da manhã para o período da tarde, né? Quer dizer, do meio da manhã em diante já muda um pouco o clima. E ele vem como? Ele vem com uma tendência do fogo, então tem mais velocidade, né? Mais agilidade. E aqui já fica um pouco mais voltado para atitudes, né? Melhorias, até mudanças assim podem ser aplicadas. Mercúrio está aqui ó, nesse ponto peregrino, está aqui no termo de Marte também. Mas a Lua, olha, está no termo egípcio de Mercúrio, então ela vai dando um apoio para Mercúrio, assim bem leve, né? Nada muito forte. Se fosse um domicílio ia ser bom, mas um termo, mas ajuda, pelo menos tira um pouquinho dessa configuração peregrina. Porque isso poderia ser ruim, assim, gerar um pouco de ansiedade, de uma pressa, assim, mais descontrolada e deixar as coisas, assim, no sentido de imprevisibilidade ou de falta de atenção. Bom, mas aqui, então, temos um clima veloz. Ele tanto incentiva o movimento, a agilidade, as conversas mais leves, estudos mais básicos, por exemplo, né? Como também um fator de iniciativa, de mudanças, de qualquer forma, né? É um clima que se desenrola bastante rápido. E então a gente vai sentindo essa influência na tarde do domingo, à noite do domingo. Na segunda acontece meia-noite e 14, e depois desse momento, na segunda-feira, dia 5 de maio, nós vamos ter o sextil entre Lua e Júpiter, esse que aparece aqui. É esse triângulo que se forma no início da segunda-feira. O momento perfeito do sextil entre Lua e Júpiter é a 1h43 da madrugada no horário de Brasília, mas é um triângulo muito fácil, muito mesmo. Ele tanto tem um fator de descontração, ele é otimista, fácil para aplicar mudanças, as coisas se desenrolam com bastante facilidade, são uma configuração de bastante descomplicação. Isso pode ser interessante para qualquer assunto. Os assuntos da justiça, os assuntos relacionados ao conhecimento, ao campo místico, religioso, espiritualista, ambiente internacional, campo da aviação também. Então, esse pequeno triângulo no início da segunda facilita o fluir das coisas. Se você estiver acordado, lidando aí com questões, seja de estudos, do que for, atividade produtiva, vai sentir aí bastante facilidade. E na segunda-feira, dia 5 de maio, tem mais Mercúrio e Júpiter. Esse é o momento perfeito do sextil, também entre Mercúrio e Júpiter. 14 horas e 21 minutos no início do meio da tarde aí da segunda, e toda segunda vem com a manhã bastante ágil, a gente tem uma facilidade em fluir com as coisas. Mas um pouquinho de cautela, porque depois que a Lua passou pelo sextil com Júpiter a 1h43, ela está fora de curso, ela vai ficar fora de curso até às 16h39, quando ela vai ingressar no signo de Virgem. Vejam aqui, a Lua está nesse momento aqui no finalzinho de Leão. Então, no momento que o Mercúrio chegar ao sextil com Júpiter, a Lua está fora de curso. E embora seja uma configuração muito boa para mudanças, ela é bem dinâmica, fácil de levar, realmente muito descomplicada, para inícios acaba não sendo muito legal pela configuração da Lua. Né? O fato de estar fora de curso não é bom para início de atividades, pensando no fator eletivo. Agora, o clima, gente, da segunda é totalmente rápido, né? Até ali no meio da tarde a gente vai sentindo muita facilidade. A influência, ela pode até ser um pouquinho mais ansiosa do que o normal, porque tem uma rapidez aí bem presente em vários aspectos que se desenrolam, né, durante a segunda. Mas é um dia que flui, por exemplo, para as atividades exatas, para números. Não é exatamente uma configuração de análise para dados, mas para indicadores, divulgação de indicadores, divulgações gerais, produção de conteúdo e qualquer mídia, né? Em qualquer veículo, aí pode ser interessante. E no clima geral também se desenrola com uma certa rapidez. Bom, a Lua fica fora de curso até as 16h39, e aí ela ingressa no signo de Virgem e não perde a versatilidade. Virgem é um signo mutável, é um signo da Terra que tem secura. Só não tem muita agilidade como teve antes, na segunda, enquanto a Lua estava em Leão, uma dinâmica do fogo, com o ar ali bastante presente, ágil, né? Aqui, a secura da Terra mantém o passo, e o modo mutável de Virgem facilita também lidar com as atividades,
que envolvam a qualidade, né? A melhoria de qualidade, manutenção da qualidade. Aqui já favorece um pouquinho mais da análise, porque os signos da Terra ali são frios, né? Então, um aprofundamento, mais um perfil mais versátil e simples. E para atividades mais técnicas, pode ser realmente muito interessante. Então, a segunda-feira toda vem com um clima muito bom, tá? É só evitar o momento da lua fora de curso, que vai pegar ali desde a madrugada até o final da tarde, basicamente, para inícios, mas o clima geral, pensando em atividade cotidiana, flui de uma forma muito produtiva. Vocês vão perceber essa super facilidade aqui para a realização das atividades. Mas o que vai acontecer? Desde as 16h39 da segunda, a lua não terá novos aspectos e durante a terça inteira, dia 6 de maio também. O próximo aspecto da lua, assim que ela ingressa aqui em Virgem, é exatamente um trígono ao Sol, mas olha, nem aparece aqui ainda, porque o Sol está em 15 graus e a lua se movimenta aproximadamente 13 graus por dia. Então ela vai passar desde a segunda, 16h39, até quarta, sem aspecto nenhum. Mas na terça-feira, apesar de não termos aspectos perfeitos, quando for ali já no meio da manhã, a gente já vai sentindo o aumento da influência do trígono entre Lua e Sol, que vai acontecer na quarta. Então, na terça, a Lua não fica exatamente fora de curso o dia inteiro, é mais a madrugada que eu recomendo ainda para vocês terem cautela, né? Depois a Lua chega exatamente ao trígono com o Sol na quarta-feira, 1h50 da madrugada, e é um trígono da Terra, e é um trígono bem produtivo, ele não é muito rápido, então pensando em velocidade, a quarta-feira não tem assim muita pressa, ela vai melhorar um pouquinho mais em termos de velocidade a partir da tarde, né, quer dizer, a partir do meio da manhã, mas a gente inicia ainda a quarta-feira com um pouquinho de lentidão, mas não chega a ser uma lentidão assim para causar prejuízo, porque o aspecto é bom, tá? Então a gente vai sentindo essa influência na terça, no final da tarde, à noite já bem forte, né? E ela é boa para a realização de qualquer assunto, né? Bem descomplicada. Os trígonos de terra, eles são bem lineares, né? No momento que a Lua chega ao trígono com o Sol, ela está muito próxima já do nó do sul. Atenção aos excessos, pensando nas mudanças, grandes ousadias, né? Recomendo trígonos de terra para a manutenção da rotina, porque se realiza aquilo que é esperado realizar. Muito bom. Depois, a Lua vai se aproximando da quadratura Júpiter. E essa quadratura será perfeita na quarta, 13h30. E é exatamente essa quadratura que aparece aqui. Bom, aqui vai agitar bastante, por isso que eu falei para vocês que o dia 7 ele começa meio lento, né? Mas ele vai ganhando um pouquinho mais de agilidade durante a manhã. Só que é uma agilidade que merece bastante cautela. No sentido de prosperidade, nem pensar em grandes jogadas, gente, tá? Porque o Júpiter tá no detrimento e a Lua tá no outro detrimento de Júpiter. Então não é nem um pouco legal para as grandes ousadias nos assuntos relacionados à prosperidade. Também não é bom para os assuntos ligados à viagem, à justiça, ao campo místico, aos assuntos aéreos, né, da indústria aérea. O ambiente internacional pode ficar um pouquinho agitado também. E olha só, a Lua já está muito, muito perto aqui do nó do sul. Então, essa quadratura, ela agita a quarta-feira e deixa tudo bem fora de controle, tá? Por isso, cautela no que vocês forem realizar. Mesmo com a rotina, pode ser difícil manter o passo, tudo desvia assim com uma certa facilidade. E atenção também a essa confiança muito exagerada nas pessoas, nas coisas, no que vocês forem ouvindo. Não é exatamente algo que você deva manter aí, a confiança. Atenção, tudo se desvia e a rotina acaba sendo altamente prejudicada durante esse momento. Então, uma quadratura que oscila um pouco, né? Cria uma espécie de oscilação para o clima diário, ela aumenta um pouco o otimismo de uma forma exagerada, confiança, cautela nesse momento, tá? Bom, então na quarta-feira a gente tem esses dois aspectos. O trígono de Lua com o Sol 1h50, a gente vai sentir mais esse trígono na terça, apesar da terça não ter aspectos perfeitos, né? A gente vai sentindo a influência do trígono durante o final da tarde e à noite. E depois a gente tem essa quadratura já requer atenção. A gente vai pegar a manhã da quarta-feira meio confusa, meio bagunçada, assim, desorientada, meio perdida mesmo, né? Tem uma configuração bastante desorientada, meio espalhada, assim, né? Para as coisas.
Bom, e aí depois que a Lua passar aqui dessa quadratura, aí nós vamos ter a Lua se aproximando da oposição a Saturno, que já aparece até aqui, né? E olha, gente, o Saturno já está se distanciando um pouco mais aqui dos nodos, né? Os nodos já se afastando, o que é bom, né? E o momento perfeito da oposição entre Lua e Saturno é a 1h11 na quinta-feira, 1h11 da madrugada, tá? Não é da tarde, é 1h11 da madrugada. O que vai deixar a quarta-feira realmente muito bagunçada, é o pior dia da semana, tá? Então não ousem na quarta-feira. Lembram-se do que eu falei? 13h30 é o momento que a Lua passa pela quadratura a Júpiter, que já é muito bagunçada, desorientada, perdida, desvia muito, né? E exatamente não é um fator assim de pessimismo quando a Lua chega à quadratura a Júpiter, mas para os temas relacionados à prosperidade é bem ruim. Agora, depois das 13h30, a Lua vai gradualmente aumentando a influência da oposição com Saturno. E aí sim, gente, é uma configuração de necessidade de bastante cautela. O básico é um certo pessimismo, né? É uma configuração que mingua, assim, um pouco o ânimo. Então, ela pode ser um pouco cansada, né? A gente ter aí um período do meio da tarde, do início da tarde em diante, da quarta-feira e até a quinta, 1h11 da madrugada, com esse perfil um pouco cansado. Mas ela é exatamente muito bagunçada, desorientada, desorganizada, ela é bastante sujeita a coisas incomuns, mas no sentido de problemas, né? Não são oportunidades, tá? Então, de novo, cautela, a quarta-feira vai ser um dia aí meio bagunçado mesmo, né? Assim, desorganizado, as coisas são sujeitas a mal-entendidos, confusões e tudo isso, tá? Então, quarta-feira é um dia aí para ter bastante cautela. E a gente vê esse triângulo aqui ainda aparecendo, né? Olha, a Lua ainda está em 28h33, então ela se afasta aqui da quadratura com Júpiter e se aplica aqui a Saturno. E o Júpiter e Saturno, assim, o Júpiter ele está aplicando a quadratura a Saturno, mas essa quadratura não será perfeita enquanto o Júpiter estiver em Gêmeos e o Saturno em Peixes. Ela vai acontecer mais lá para frente, quando o Júpiter ingressar em Câncer e o Saturno tiver ingressado em Áries, tá? Mas para o clima diário, isso é um peso aí que a gente tem que evitar, tá? Então, vamos iniciar aqui o dia 8 de maio, quinta-feira, com esse peso. Depois disso, a Lua vai ficar fora de curso até as 4h06, aí ela ingressa no signo de Libra. E, bom, a Lua em Libra aqui, ela ingressa pelo menos na própria face, então ela não fica peregrina, é um pouco mais leve, né, a configuração. Também a Lua já inicia em Libra, se aproximando aqui da oposição a Vênus, que tem domicílio no signo de Libra, e o momento da oposição é às 14h22 da quinta-feira. Aparece aqui já, né? Bom, é uma oposição que para Vênus auxilia bem, então ela não vai ser exatamente ruim, porque a Lua está no ponto de domicílio. Mas é uma oposição, então eu sempre falo, quando tem recepção, tem um apoio, ajuda a resolver, mas não elimina o problema, não deixa de acontecer o problema. Então, a oposição que envolve Vênus, ela é ruim para os assuntos do mundo feminino, para o campo artístico, artesanal, então atividades cotidianas que envolverem as questões artesanais, artísticas, o que dependem da estética, né, do visual também podem ser ruins. E também atrapalha um pouco a questão da satisfação. Então, eu penso em uma coisa um pouquinho ansiosa, assim, para atendimento de satisfação. Com as coisas cotidianas, a gente pode não gostar muito de tudo que vê, sabe? Quando faz se sentindo um pouquinho insatisfeito. Ela é um pouco ansiosa também, né? Uma configuração que acentua um pouquinho da ansiedade. E por isso, para os assuntos do tema financeiro, também tem que ter cautela. Não é um dia para arriscar muito, nem com as aquisições, compras, né? E nem com investimentos também, tá? Apesar de Vênus não ser um planeta maléfico, então não vai ter um mau humor presente, mas uma coisa meio atrapalhada, né, com esses temas de Vênus. Depois, a Lua vai se aproximando desse sextil aqui com Marte e vai acrescentar um pouco mais de velocidade, assim, mais de presença e até de iniciativa. Mas a gente deve ter cautela porque é um sextil em que Marte acaba enxergando aqui um ponto onde ele tem o detrimento. Só que como ele está bem forte assim em natureza, né, com a expressão do calor e da secura bem presente, nós vamos sentindo um acréscimo de movimento, assim, de vibração, né, de ânimo, vamos dizer.
para esse momento, né? Então, como o sextil entre Lua e Marte vai ser às 23 horas e 7 minutos, desde o meio da tarde, depois que a Lua passar pela oposição com Vênus, a gente vai sentindo um acréscimo de energia. Por isso, ali do meio da tarde da quinta em diante, parece mais vibrante, né? Ele não é exatamente veloz, assim, corrido, né? O Leão é um signo fixo, mas acrescenta iniciativa, presença, motivação, é mais firme, assim, né? Então, pode até incentivar um pouquinho da tomada da iniciativa, incentiva a coragem também, né? Vai dando aí mais poder pessoal. Bom, a Lua vai passar pelo sextil com Marte 23 e 7 da quinta-feira, mas depois ela não vai ter novos aspectos na quinta e nem na sexta. Sexta-feira é o outro dia da semana que não temos nenhum aspecto perfeito. E a Lua vai começar a se aproximar do trígono a Júpiter, mas demora um pouco. Olha, aqui é o momento que a Lua está no sextil com Marte e a gente nem vê ela já lançando os raios aqui, porque ela tá ainda ali em 9, né? E Júpiter tá aqui em 23, então demora um pouquinho. Mas na sexta-feira, apesar de não termos aspectos perfeitos, nós vamos sentir a influência do trígono entre Lua e Júpiter da tarde em diante já com bastante força. E o que isso vai significar? Vai significar mais ânimo, né? Porque a Lua tá transitando aqui no signo de Libra, que tem calor, é um signo do ar. O momento perfeito, para vocês terem ideia do trígono entre Lua e Júpiter, é no sábado 3 e 17 da madrugada. Então, na sexta-feira à tarde em diante, isso aqui já vai estar bem forte, né? Tá ampliando, aumentando a influência. É bem descontraída, aqui é mais fácil para aplicar mudanças, as coisas se desenrolam com muita simplicidade, assim, sem complicação. E é descontraída para coisas cotidianas, não só pensando em fator de diversão, né, de entretenimento, é leve. Então é uma influência que vem acrescentando bastante aí para sexta-feira. Basicamente na sexta a gente vai sentindo essa influência se ampliando. Ela é mais otimista, também melhora um pouquinho a sensação de sorte, de otimismo, de prosperidade. Pode ser interessante para aplicar algumas mudanças também, né? É uma configuração boa, né? Com benéfico, ele não tá muito forte, mas um trígono com benéfico é sempre bom. E aí a gente tem depois a Lua ficando fora de curso, ela vai ingressar em Escorpião às 16h58 do sábado, só que antes disso, aí nós vamos ter o Mercúrio ingressando em Touro, no sábado 9h15 da manhã. Bom, ele vai ingressar em Touro no momento que a Lua está fora de curso. A Lua passou pelo trígono com Júpiter às 3h17, e fica fora de curso até as 16h58. Quando o Mercúrio ingressa em Touro, ele não fica peregrino, ele ingressa aqui já na própria face. Depois ele ingressa no próprio termo, mas pelo menos ele melhorou um pouquinho a configuração que ele estava aqui no signo de Áries. Mercúrio, ele tem uma natureza semelhante à de Touro, ele é frio e seco. E quando ele ingressa em Touro, então a gente já não tem mais aquele perfil mais ágil, mais apressado, ou até que nos momentos mais difíceis criou um pouquinho de ansiedade. Aqui não, ele é mais contido, só que também temos menos versatilidade. E como o Mercúrio é um planeta muito relacionado ao trânsito natural das coisas, quando ele ingressa em Touro, a gente desvia pouquíssimo das coisas, assim, parece que tudo flui no prumo, assim, sabe? Tudo muito reto. Então, pode ser um período legal esse trânsito de Mercúrio em Touro para as atividades mais técnicas, atividades mais administrativas, assim, das exatas também, né? Que não necessitam nem de muita correria, nem de muita abstração também, mas algo mais simples, tá? Não é exatamente uma configuração de muito potencial para comunicação, assim, pensando no fator da eloquência, mas para atividades mais técnicas é bem interessante. Então, a gente pode se beneficiar um pouquinho desse Mercúrio em Touro aí para as coisas bem cotidianas. As atividades mais precisas, né, também pode ser aí legal. Bom, então depois disso é quando a Lua ingressa em Escorpião, e aí vai mudar um pouco o clima. O Escorpião é um signo da água, já vai representar menos movimento, fecha um pouquinho o clima, e também logo que a Lua ingressa em Escorpião, já vai chegar a oposição a Mercúrio, né? Porque o Mercúrio acabou de ingressar em Touro. E são os dois astros de vida diária, de assuntos muito cotidianos, né? Então, primeiro ponto, atenção aí com a rigidez na comunicação, nas opiniões, né? Essa é uma configuração que atrapalha bastante a questão do jogo, né? O momento perfeito da oposição entre Lua e Mercúrio é às 18h15.
Então, a gente vai pegar ali do final da tarde, às 16h58 até às 18h15, essa influência de oposição ruim. Ela é ruim para atividades comerciais, ela é ruim para fala, conversa, ela é ruim também um pouco para atividades do pensamento, né, de alguma maneira, um pouco rígida, tá, gente? Então, tenham cautela. Ela é rígida, ela é excessivamente minuciosa, muito detalhista. E para trânsito natural das coisas, essa rigidez pode representar empecilhos, emperramento mesmo das coisas, né? Problemas que atrapalham o fluir dos assuntos de uma forma simples. Então, no sábado, a gente vai pegar um pouquinho dessa influência mais chatinha mesmo acontecendo, tá? Mas enquanto a Lua estiver aqui no signo de Escorpião, ainda ela vai chegar aqui a aspecto a Saturno, né? Ela ainda vai ter a fase cheia, chegando também a aspecto ao Sol, mas tudo isso vai ser na próxima semana, tá? E aí, perceberam, gente, que semana estranha? Temos 2 dias sem aspectos perfeitos, mas a Lua não vai estar fora de curso, a gente vai pegar aí algum período meio vazio, mas assim, eu vejo assim uma semana que tem dias agradáveis, mas tem alguns dias, a quarta-feira tá muito ruim, ela tá bem instável, bastante sujeita a imprevisibilidades, coisas que se alteram de forma rápida, uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, e se programem aí então para vocês terem bons resultados então, tá bom? Então me siga também lá pelo Instagram, se você tem Instagram, e torne-se membro aqui do canal também para aproveitar os conhecimentos técnicos. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, ótima semana, me acompanhe aqui também no reforço da visão diária, até mais!